empresa e deixar tudo regularizado. Ou melhor, antes de falarmos disso, por qual motivo abrir e formalizar o negócio? Em qual momento fazer isso? Olá, meu nome é Ana Júlia Agostinho, sou repórter, estrategista, fundadora da agência Heartbeat e esse é o podcast 1 para 1, onde cada episódio é uma reunião objetiva que visa trazer possíveis soluções para os pontos de dores que temos como empresários e empresárias. No episódio de hoje, vamos falar sobre os formatos de empresa que existem no Brasil e tributações que existem. Ainda mais agora que estamos passando por uma reforma. Então, ninguém menos, ninguém mais do que a rainha da tributação, Lina Santin, advogada, professora, palestrante, sócia da Sallusti Maragoni Parente Jabbour, atua diretamente com a reforma tributária aprovada em 2023 e que irá instituir o IVA no Brasil, doutoranda em Direito Tributário pela PUC-SP e mestre em Direito Tributário pela FGV. Bem-vinda a 1 para 1, Lina. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bom te ter aqui. Então, a gente já está aqui com as nossas xícaras de café na mão. Então, vamos começar, né? Que apesar de ser um assunto mais denso, esse papo vai ser muito bom e vai clarear muitas dúvidas. Então, a primeira pergunta. O que é formalizar uma empresa? O que significa isso para o nosso ouvinte, né, empreendedor e empreendedora que está do outro lado? Bom, em primeiro lugar, é muito importante você ter um CNPJ para separar as atividades da pessoa física das atividades da pessoa jurídica. Isso porque, se as atividades da pessoa jurídica não derem certo, você tem todo o seu patrimônio da pessoa física protegido. E para isso, o primeiro passo vai ser elaborar o contrato social da empresa, o que engloba definir o objeto social, capital social, as atividades que você irá praticar para indicar os CNAEs, que são os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, fazer um acordo entre os sócios, quando o caso. E essa formalização, ela vai ser muito importante para o crescimento do negócio. Isso porque, com o passar do tempo, muitas empresas vão exigir que você tenha esse compliance fiscal. Também é importante pensar em ter essa formalização para, posteriormente, registrar sua marca, porque é um intangível que, assim como a empresa, poderá ser vendido futuramente. Super. E CNAE, o que é exatamente o CNAE? O CNAE é um Código Nacional de Atividade Econômica. Então, se você é publicitário, você vai ter um código específico e ele vai definir também a alíquota do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que irá incidir na atividade que você presta. Dentro da publicidade, você tem diversas atividades subjacentes. Então, é muito importante que você indique a atividade principal e as demais, porque, eventualmente, uma vai ter uma alíquota maior, outra vai ter uma alíquota menor, e aí, conforme você for emitindo a nota fiscal de cada uma dessas atividades, você vai ter a alíquota ali de acordo com o CNAE. Perfeito. E o que essa formalização toda acarreta no negócio? Bom, primeiro, você vai contratar um contador para te dar todas as orientações e para cumprir as suas obrigações fiscais. O que são as obrigações fiscais? Uma delas, que é extremamente importante, que o contador é necessário para fazer, é informar ao fisco o seu faturamento, as suas atividades, é o que a gente chama de obrigações acessórias. Elas não implicam necessariamente em pagamento, e sim em dar informações ao fisco. E a segunda é a própria obrigação principal, que é o imposto que você tem que pagar. Com base nessas informações, na emissão da nota fiscal, com o CNAE correto, que você vai ter a incidência tributária definida. Entendi, perfeito. E o que são né, que você falou de incidência tributária, o que são essas tributações? Por que elas servem? Para onde elas vão? Excelente pergunta. Bom, quando a gente pensa em sociedade, você pensa nos custos que o Estado tem para existir. Então, desde as coisas mais básicas, que é o asfalto, né, a segurança pública, educação, saúde,
tudo isso que é fornecido pelo Estado, né, a despeito de muitas vezes questionarmos a qualidade desses serviços públicos, eles são financiados pelo pagamento de tributos. Tributo é um termo genérico para vários tipos de obrigações tributárias que a gente tem. A gente tem os impostos, que, no caso, como eu disse, o imposto sobre serviços, para quem é prestador de serviço paga. A gente tem as contribuições, que, no caso, em geral, PIS/COFINS também, os prestadores de serviços pagam. A gente tem as taxas, a exemplo de taxa de lixo, taxa de iluminação pública, vários tipos de tributos que servem para financiar o Estado para a prestação de serviços e também para pagar o salário de todos os políticos, que nada mais são do que nossos empregados, é bom lembrar. Sim. Muito bom, muito bom. E quais são os tipos de empresa que existem? E de tributações também? Qual que é a conexão entre os tipos de empresa e o regime tributário? Bom, são muitos tipos de empresa. A princípio, isso parece bastante burocrático para quem está começando, mas com a ajuda de um advogado, de um contador, você vai desbravando esse assunto e entendendo qual é o melhor tipo para a atividade que você vai ter. O que vai definir o tipo de empresa? O seu porte. O que significa porte? Faturamento. Também a quantidade de sócios. Você pode ser uma empresa de um único empreendedor, ou você pode ter vários sócios. A quantidade de empregados e a natureza jurídica das atividades desenvolvidas, porque dependendo do tipo de atividade, você tem algumas restrições. Então, vou dar aqui alguns exemplos que eu acho que pode ajudar aquele empreendedor que está começando. Um tipo de empresa bastante comum hoje em dia é o microempreendedor individual, que é o famoso MEI. Para quem trabalha por conta própria, mas precisa de um CNPJ para emitir uma nota fiscal, desde que não tenha uma renda bruta maior que R$81 mil e que não seja sócio de outras empresas. Seja seu único empreendimento. Um exemplo de MEI bastante comum são os cabeleireiros, os eletricistas, os fotógrafos, artesãos. Aqui, a gente não pode deixar de mencionar uma crítica ao que tem acontecido, porque muito dessas pessoas que hoje são MEI, na verdade, não são empreendedores, são pessoas que são empregados e que, para ficar mais barato a sua contratação, são forçados a se tornarem uma MEI, e é o que a gente chama de uberização do trabalho, que você tem uma precariedade aí com relação aos direitos trabalhistas que essas pessoas teriam caso fossem registradas na CLT. Então, é importante falar sobre isso. Há, de fato, o microempreendedor que está começando, além disso, a gente tem o empresário individual, que é o chamado EI. A parte ruim do empresário individual é que você perde justamente aquela proteção que é o mais importante para abrir um CNPJ, que é separar os bens pessoais dos bens da empresa. No caso do empresário individual, você não tem essa separação. Por isso, não é uma figura muito utilizada, tá? E você tem a sociedade limitada unipessoal, que ela funciona como uma limitada, mas ela tem só um sócio. É para quem quer realmente empreender sozinho. Então, serviços na área de saúde, consultoria, tecnologia, em geral, acabam adotando essa figura. Essas 3 primeiras que eu falei é justamente para quem não tem sócio. Se você tiver sócio, aí você muda as possibilidades e vocês também já devem ter ouvido falar bastante desses tipos de empresa. Eu tenho a microempresa, que é a ME. Você tem o limite de até 360 mil de faturamento por ano, sendo que são permitidos 9 empregados para as empresas do setor de comércio e serviços e 19 empregados para a indústria. Você também tem a EPP, que é aquela que fica de 360 mil a 4,8 milhões.
no ano, né? Lembrando que a quantidade permitida de empregados é de 10 a 49 para comércio e serviços e de 20 a 99 no caso de indústrias. Todas essas, a MEI, a ME e a EPP, elas se enquadram dentro do Simples Nacional, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E aí você tem 3 tipos de sociedade que não tem esse limite de faturamento, que é a sociedade limitada, é um tipo societário mais comum, adotado pela maioria dos empreendedores. Você tem a sociedade simples, que ela é recomendada só para exercer atividades intelectuais e uniprofissionais. Então, há sociedades de advogados, há sociedades de médico, porque ela tem um tratamento diferenciado para fins do Imposto sobre Serviços, do ISS. E a sociedade anônima, que é já uma companhia que, em geral, está caminhando ou para fazer um IPO, né, para abrir capital. Né? Em geral, são as sociedades maiores, porque elas têm obrigações diferentes. Elas têm que publicar balanço, elas têm que ter uma auditoria. Por isso, ela é menos utilizada para quem está começando. Perfeito. E quando você falou esses tipos de empresa, né, você mencionou também a lucro presumido, né? Então, eu queria entender o que é o lucro presumido, quais são as outras opções que tem, né? E eu entendi que os tipos de empresa também, quem vai ajudar muito o empreendedor ou a empreendedora, né? Que está vindo do outro lado, a entender onde ele se encaixa é o próprio contador, né? Exatamente. Em geral, o primeiro ponto que a gente vai determinar qual é o melhor tipo de empresa, e isso vai refletir no tipo de tributação, é o faturamento. Tá bom. Então, como eu mencionei, a MEI, ME e EPP, que são as 3 até 4,8 milhões por ano, cada uma com seu limite, elas podem entrar no Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma de tributação que, como o próprio nome diz, é realmente mais simples. Por quê? Você não precisa recolher o tributo para a prefeitura, o outro para o Estado, o outro para a União. Você tem uma guia unificada. E você também tem uma forma de apuração desse tributo mais simples do que os demais. Na lei complementar do Simples Nacional, você tem vários anexos de acordo com o tipo da atividade. Então, para quem é prestador de serviço, para quem é indústria, para quem é comércio. Então, pegando aqui o anexo simples, que seriam serviços de auditoria, de jornalismo, de tecnologia, publicidade, engenharia, dentre outros, só para ter uma ideia, você tem ali faixas de faturamento. Você tem 6 faixas de faturamento e uma alíquota fixa. Então, quem fatura até 180 mil ano vai ter essa alíquota de 15,5%. Tá? Já quem fatura ali mais ou menos de 720 mil a 1.800.000 vai ter uma alíquota de 20,5%. Quem está na última faixa, que é a faixa de 3,6 milhões até 4,8 milhões, tem essa alíquota de 30%. Isso é muito importante até para você precificar o seu serviço, porque você vai saber quanto você paga de tributo, né, de acordo ali com a faixa de faturamento médio que você estima, né, até o final do ano. Uhum. O lucro presumido também é uma opção bastante interessante para quem já tem uma projeção de faturar acima de 4,8 milhões. Ele também traz faixas de acordo com o tipo de atividade que, como o próprio nome diz, ao invés de você ter que, de fato, calcular qual foi o seu lucro real, você tem uma presunção. Por exemplo, quem revende combustível, a lei presume que a margem de lucro dela é 1,6%. Porque é um lucro realmente, uma margem realmente muito baixa, ganha-se no volume. Né? Já quem é prestador de serviço, a lei presume que é 32%. Então, o que significa isso? Você não vai precisar registrar e apurar todas as suas entradas, né, menos todas as suas saídas para chegar num lucro real, porque isso demanda uma contabilidade mais cara, mais detalhista. Então, de tudo que você faturar, você vai presumir que 32% foi o lucro e é em cima disso que você vai pagar o imposto. Tá.
Tá? E aí, por fim, tem o lucro real, esse para os abastados, que é obrigatório para quem tiver acima de 78 milhões, geralmente as sociedades anônimas, as SAs, também é obrigatório para instituições financeiras e alguns iniciantes, né, que estão também investindo dentro desse ramo, e aí ela tem todas essas obrigações mais detalhadas com relação à apuração do lucro, porque é de fato o lucro real. Uhum. E a porcentagem, né, a tributação em cima, ela varia também? Tem algum número ou não? É em cima do lucro real? Não tem esse número fixo. Perfeito. Né? Você vai pagar o imposto de renda, a contribuição social, de acordo com, de fato, aquele lucro. Muitas vezes, as empresas pré-operacionais que ficam muito tempo investindo até, de fato, terem um lucro para ser tributado, vale a pena entrar no lucro real. Porque enquanto ela estiver tendo prejuízo, ela não está pagando tributo. E você vai acumulando esse prejuízo, que é um prejuízo fiscal, que a gente chama, para que no futuro você também possa compensar esse prejuízo fiscal. Tá? Entendi. Tá. Começa devendo, né, entre aspas, que você não vai ter que pagar também, mas também quando você tiver, aí você paga o que era devido na época que você não tinha o faturamento. Exatamente. Então, Entendi. pode compensar, embora tenha uma contabilidade mais cara, tenha todas essas obrigações de publicidade que encarecem, né, essa manutenção e essa apuração. Sim. E o pagamento dessas alíquotas, elas são mensais, trimestrais, anuais? Isso também varia de acordo com a sua escolha, né? Você tem no lucro real, você pode fazer apuração mensal, você pode fazer trimestral. Em geral, você escolhe pela trimestral. Acho que isso facilita bastante, até porque você tem variações, né? Se você for pegar ali janeiro, fevereiro e março, né? Você tem uma variação, você junta os 3 meses, fica mais fácil que esse recolhimento ocorra. Isso para fins de imposto de renda e contribuição social. Agora, o que é federal, a gente paga para a União, né? Paga ali para a federação, para o Brasil, digamos, né? Que é Receita Federal. Agora, quando a gente está falando do imposto de serviços, o ISS, que você paga para a prefeitura, esse você vai pagar mensalmente. Então, sempre que você emitir uma nota, você tem um prazo para recolher o tributo incidente sobre aquele serviço prestado e aquela nota fiscal, aquela fatura emitida. Perfeito. E se a gente tiver que traçar um potencial passo a passo, o que é importante ser feito para descobrir o melhor tipo de empresa e regime tributário? Acho que o primeiro passo é saber o porte, realmente, faturamento, quantidade de empregados, quantidade de sócios, se vai ser uma sociedade de um sócio só, o tipo de atividade que vai prestar. Então, se é uma atividade, por exemplo, uniprofissional, né, intelectual, ou se não, se é uma atividade que desenvolve vários tipos ou envolve vários tipos de prestação de serviço. E uma coisa que eu sempre indico para os clientes, façam simulações. Façam simulações. Muitas vezes as pessoas acham que por estarem começando, o Simples Nacional é o mais fácil, é o mais barato. E não necessariamente. Pode ser que para a sua atividade já seja indicado ir direto para o lucro presumido. Ou, como eu falei, no caso de quem vai trabalhar com prejuízo, talvez até mesmo o lucro real. Você precisa fazer essas simulações para saber se o custo de cada um compensa versus, né, o ganho que você vai ter muitas vezes de alíquotas e carga tributária efetiva. Perfeito, simular, né? Aproveita que o Excel aceita tudo, simula, entende, né? E isso vai fazer com que você também se familiarize mais, né, com o seu negócio, que você entenda muitas vezes o tipo de serviço que você vai ter um maior valor agregado, que custa menos, né? Infelizmente, pela complexidade que a gente tem hoje na tributação do Brasil, é necessário que você saiba até para direcionar para onde vai o seu negócio. É bem importante. Sim, nossa, quanta informação incrível.
Ficou super claro, Lina. Obrigada demais pela sua presença, por todas as explicações também. Acho que mesmo quem é leigo, a forma que você trouxe ficou muito claro. Tem algo que você queira endereçar que a gente não falou? Acho que é importante falar sobre a reforma tributária. Eu venho trabalhando nesse projeto, como você disse na abertura do programa, desde 2016. O Brasil tenta fazer uma reforma tributária desde a Constituinte de 88, ou seja, quase 40 anos aí, porque, de fato, a gente tem um dos regimes mais complexos, eu diria, o mais complexo do mundo. Isso. Nós somos o último país do mundo que tributa os serviços, o consumo de uma forma geral, dessa forma tão diferente, você tendo que recolher uma coisa para a União, uma coisa para o Estado, uma coisa para o município. E a ideia é que a gente passe a ter um IVA, o IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, a exemplo do que a maioria dos países tem. Hoje, quase 180 países no mundo utilizam o IVA. Isso significa que você tem um cenário de investimento mais claro, um cenário conhecido internacionalmente, que traz mais segurança jurídica, elimina diversas complexidades. Então, a gente acabou de aprovar, no fim de 2023, essa reforma tributária. Ainda tem um período de transição natural, não é fácil fazer uma reforma tributária a gente fala com o carro andando, né? Eu não consigo parar, né? Trocar roda, tem que trocar com o carro andando. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma transição bastante alongada. Ela vai se iniciar em 2026, a gente precisa também desse período para começar a colocar sistema, fazer todas as leis necessárias e vai terminar em 2032. Então, a gente só vai ter um sistema novo daqui 9 anos, em 2033. Tá. Mas o cenário é muito positivo, ainda que diante dessa demora, a gente vê que o Brasil ganha muito e já indica que é capaz de fazer reformas estruturais necessárias. Isso é muito bom para o cenário internacional, muito bom para a atração de investimentos, tanto do próprio brasileiro, que muitas vezes prefere investir no exterior ou no mercado financeiro do que na economia real, cuja tributação é essa complexidade, quanto investidor estrangeiro também tendo essa segurança jurídica que um IVA com certeza trará. Sim. E o IVA é uma porcentagem fixa ou também vai variar dependendo do... Sim, o IVA é muito mais fácil. Ai, que legal. O IVA, ele tem uma apuração mais simples. A ideia é que tenha uma alíquota uniforme para tudo. Algumas coisas têm exceção, por exemplo, saúde, educação, alimento, né, que tem uma alíquota inferior, mas o resto é tudo igual. Então, dentro dos serviços, todo mundo vai pagar a mesma coisa, né? Você não vai ter mais que fazer toda essa distinção, ver se a Prefeitura de São Paulo tem uma alíquota, a de Barueri tem outra, a de Osasco outra. Fica muito mais uniforme, muito mais simples. E além do que, eu acho que, além dessa vantagem da simplicidade e de você ter, né, uma padronização da tributação dentro de todo o país, você tem também o que a gente chama de um imposto sobre valor agregado real. O que significa isso? Tudo que uma empresa tiver de custo, ela abate do imposto a pagar. Então, todas as aquisições que você fizer, desde o cafezinho, da água, da cadeira, do computador, tudo isso que é custo, por menor que seja o aluguel, a energia elétrica, a internet, tudo isso você consegue abater porque isso faz parte dos insumos do seu negócio e que hoje a gente não abate. Né? Então, você tem realmente uma tributação mais justa que só incide realmente sobre o valor agregado ali do seu serviço. Ai, que incrível, que incrível. E realmente que bom ver que o Brasil tem essa capacidade, né? Apesar de ser só daqui a 9 anos, mas tem essa capacidade. Que bom que a gente, né, que as nossas empresas sigam prosperando. Daqui a 9 anos a gente vai ver isso acontecer. E as novas também que estão vindo, também já entrem nessa estrutura de IVA.
que é mais simplificada e é mais justa mesmo, né? Sim, além de, né, você não ter mais essas distorções setoriais, um setor pagando mais que outro, benefícios fiscais que a gente tinha, mesmo que inconstitucionais, concedidos. A gente costuma dizer que dentro da tributação, se um não paga, o outro paga 2 vezes mais. Porque não tem jeito, o Estado ele precisa arrecadar aquele tanto. Então, se alguém está sendo beneficiado, todo o resto da sociedade está sendo prejudicado. Então, a gente precisa acabar com alguns privilégios para que todo mundo consiga pagar um pouco menos. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada. Eu espero que você que está ouvindo aí do outro lado tenha gostado também da nossa conversa, tenha aprendido bastante. Alugou um triplex aqui na minha cabeça, mas tudo muito claro. Te vejo no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre como abrir a sua empresa e a importância de ter um contador. Então, até o próximo episódio. Tchau!